Boa noite a todas e todos. Estamos no nosso terceiro dia do curso de extensão. Hoje quem vai ministrar a aula é o nosso colega Suede Lima. Eu vou apresentar o Suede e aí depois eu já passo a palavra para ele, tá bem? Suede Lima, ele é mestrando no programa de pós-graduação em Semiótica e Linguística Geral da Universidade de São Paulo. É graduado em Letras, licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Inglesa pela Universidade São Judas Tadeu. Atualmente participa do Grupo de Estudos Semióticos da Universidade de São Paulo, o GESUSP, e do Laboratório de Semiótica da Universidade Federal Fluminense, Labs UFF. Com você, Suede, a palavra. Oi, gente, boa noite. Então, dando prosseguimento às discussões que a gente está tendo desde de segunda-feira, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre estudos de sexualidade, envolvendo muito a ditadura, né? O período da ditadura civil-militar, também hétero-militar, e mais específico, um texto, né? Um conjunto de discursos chamado Lampião da Esquina, que é um jornal da imprensa alternativa que apareceu durante esse período. Então, bom, vamos lá. Dividi a apresentação em cinco partes, com intervalo no meio, não vou esquecer. E aí na primeira parte a gente vai falar sobre um pouco da ditadura civil-militar, né, moral, bons costumes e mecanismos de repressão sexual do Estado heteromilitar. Depois a gente vai falar um pouco sobre a imprensa gay brasileira no século XX, e o surgimento do Lampião da Esquina. E também depois a gente vai fazer um intervalozinho de 10 minutos, e aí, na terceira parte, faremos uma breve retomada teórica de alguns conceitos que vão ser pertinentes para a gente nas partes seguintes. Na parte 4, sobre os discursos intolerantes e seus contrários. E na parte 5, a gente vai dar uma olhada na sessão de opinião do Lampião da Esquina e discutir algumas coisas que são pertinentes da gente prestar atenção lá. Beleza? Em cada parte, eu acho que eu vou... me veio a ideia agora de, em cada parte, a gente fazer sei lá, vocês anotarem as questões, aí depois a gente, sei lá, terminou a parte 1, vocês digam se tem alguma questão ou não, e assim a gente faz nas outras partes também. Combinado? Então, vamos lá. Quando a gente fala da ditadura civil-militar, bom, todo mundo sabe basicamente o que aconteceu, assim, que foi um período muito violento da história brasileira, que não foi o único golpe militar que aconteceu, né, não foi o único golpe que o Brasil, porque o Brasil passou, mas, mais específico, o foco que a gente vai dar é justamente como que aconteceram quais foram as ações repressivas voltadas à sexualidades nesse período. Então, logo depois do golpe militar de 64, né, que aconteceu no dia 31 de março, basicamente o que acontecia era uma opressão muito forte aos grupos dissidentes e também os grupos que eram contrários ao regime civil-militar. Importante a gente falar desses grupos dissidentes e os grupos contrários, que eles não só envolviam grupos políticos, acho que minha imagem sumiu, voltou, não falavam justamente, as opressões ocorriam não somente aos grupos ligados à política em específico, por exemplo, os grupos supostamente comunistas, né, que ameaçariam esse Estado capitalista, mas também aos grupos dos movimentos sociais que só queriam buscar pela sua identidade, pelos seus direitos enquanto seres humanos. E aí 2 aspectos são importantes quando a gente fala, que eu julgo importantes a gente falar sobre esse período da história, que são os preceitos da doutrina de segurança nacional, porque o Estado estadunidense, na verdade, né, ele teve uma presença muito forte durante esse período, inclusive nessa doutrina de segurança nacional, alguns grupos de militares foram treinados para quase como um brainwash, assim, uma lavagem cerebral de como eles, e durante quase como se fosse um cursinho, assim, de como eles poderiam
onde haveria métodos de tortura e também toda uma ideologia de que deveria se estabelecer a ordem e a segurança da nação durante esse período. E, além disso, a gente também tem um outro aspecto importante, que é a intensificação da moralidade e dos bons costumes. Importante notar que moral e bons costumes são coisas que aconteciam antes do golpe civil-militar, né, já eram ideias dominantes antes disso, só que, após o golpe, houve uma intensificação disso justamente porque a ideia era que houvesse uma ordem e uma segurança da nação baseada nesses preceitos. E aí, basicamente, o foco era principalmente na tríade de instituições da família, da igreja e do Estado. Isso fica muito evidente, na verdade, quando a gente, durante março e junho de 64, há várias marchas da família com Deus pela liberdade. E aí, por exemplo, podemos ver aqui que tem muito envolvido esses preceitos da família, da igreja e do Estado, nos próprios cartazes que eles seguravam, né? Então, por exemplo, queremos um governo cristão, verde e amarelo, sem foice nem martelo. As figuras, né, verde e amarelo, são simbólicas do Estado brasileiro, a foice e martelo são símbolos do regime socialista ou comunista, né? E aí também tem despertai povos de santos, castelos malditos, a marcha da família com Deus pela liberdade, duas mulheres segurando um terço gigante, assim. Então, isso fica muito evidente em como essa mentalidade cristã tradicional acontece, né, tá conectado aos movimentos que levaram ao golpe de Estado, à deposição do João Goulart. Uma coisa interessante que o Renan Quinalha fala nas pesquisas dele é que a defesa das tradições, a proteção da família, o cultivo de valores religiosos cristãos foram todos, em um só tempo, motes que animaram uma verdadeira cruzada repressiva contra setores classificados como indesejáveis e considerados ameaçadores à ordem moral e sexual vigente. Todo esse movimento que ele fala dessas formações discursivas e também um pouco dessas práticas que aconteciam, ele categoriza como ditadura heteromilitar, e é por isso que a gente está falando, eu adoto essa posição na apresentação da gente falar sobre uma ditadura heteromilitar. Muitas pessoas participaram da marcha com Deus, a marcha da família com Deus pela liberdade. Assim, os jornais noticiavam que todos eles pediam a repressão dos militares justamente para combater o comunismo, a ameaça comunista e também os grupos dos movimentos sociais, como eu mencionei anteriormente. Aí, enquanto a gente fala de sexualidade e das ações repressivas, né, é importante notar que a sexualidade meio que virou um ponto de interesse do Estado, e aí existiam vários tipos de ações repressivas que aconteciam. Por exemplo, em relação a estruturas de vigilância, né, o Estado vigiar pessoas, havia a confecção de dossiês que classificavam homossexuais e também mulheres travestis como pederastas pervertidos. Pederasta é uma palavra que é relacionada ao ato sexual anal. Também havia censura de materiais pornográficos, de músicas e de programas de TV que supostamente faziam apologia ao homossexualismo. Nessa época, é importante falar também que essa palavra era vastamente usada, né? Hoje a gente já não fala mais em homossexualismo, a gente fala de homossexualidade. E também havia perseguição de jornalistas e editores de jornais gays. Muitos deles foram torturados durante esse período. E uma coisa muito importante para falar, que também vai se relacionar com as análises do jornal que a gente vai fazer lá para frente, é que havia um projeto de purificação social. Então, junto com a polícia, né? Porque, bom, a estrutura repressiva da ditadura, ela tinha uma macroestrutura, que era basicamente o Estado e os órgãos que ele tinha, né? Por exemplo, os órgãos de censura, os órgãos de inteligência, mas também microestruturas
por exemplo, que eram basicamente formadas pelos servidores públicos, como a polícia militar, a polícia civil, os delegados e assim por diante. Então, esse projeto de higienização dos guetos nos grandes centros, ele foi muito, e também o projeto de purificação social, ele foi muito fortemente levado adiante pelos policiais, como a gente pode perceber, como a gente pode ver aqui nessa imagem à direita, de uma travesti sendo presa por 2 policiais. E aí, uma operação que ficou muito famosa durante esse período foi a Operação Limpeza, do delegado Wilson Richetti, que é esse aqui, o topetudão aqui. Inclusive, bom, depois eu falo disso, mas os guetos eram onde as pessoas de sexualidades consideradas dissidentes, elas podiam estar, muito porque esse projeto de purificação social meio que jogou essas pessoas para os guetos, né? Os guetos da cidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, para quem é de São Paulo e conhece, tem o Largo do Arouche, que hoje em dia são lugares muito importantes na história dos LGBT no Brasil, mas, em específico em São Paulo, mas durante esse período eram lugares de forte repressão e violência a esses grupos. Basicamente, o que acontecia nessa operação? Os policiais iam aos guetos e perguntavam às pessoas se elas tinham carteira de trabalho à noite, né, durante as noites que essas pessoas estavam lá se reunindo para conversar, para socializar. Os policiais faziam uma baixada lá e perguntavam se essas pessoas tinham carteira de trabalho, com a pretensão de justificar a presença delas à noite na rua. Muitas das pessoas, obviamente, não tinham, porque estavam num ambiente de diversão, de descontração, e por esse motivo elas eram presas e classificadas e enquadradas em crimes de perturbação da ordem pública e também de vadiagem. Isso não acontecia geralmente com pessoas heterossexuais, então era como se fosse um projeto mesmo específico para esse tipo de grupo. E aí, além disso, a gente estava falando basicamente das sexualidades, né, porque envolvendo tanto homossexuais, lésbicas e gays, mas aí a gente também precisa falar sobre as identidades de gênero nessa época, que eram basicamente das travestis, e em relação à homossexualidade, nesse período, o Renan Quinalha falou que também havia uma estrutura ideológica que era base para discursos de 2 ordens. A primeira era uma ordem política, então as sexualidades dissidentes seriam como se fosse uma estratégia do movimento comunista internacional para acabar com o capitalismo no Brasil. Uma das justificativas era essa, exatamente, tudo vira movimento comunista. E a segunda era uma ordem sexual, de ordem estritamente sexual, né, que as pessoas dessa sexualidade dissidente, elas atentariam à moral e aos bons costumes da família tradicional católica, brasileira, e é um pouco engraçado a gente perceber como esses discursos ainda rolam hoje em dia, e talvez tenham até se intensificado de 2018 para cá, por exemplo. Só que é muito interessante também perceber que, em contrapartida, houve um movimento de contestação no campo da cultura, porque enquanto aconteciam esses movimentos aqui no Brasil de repressão às sexualidades, havia também, por exemplo, o grupo Zicroquetes, que era um grupo de homens que faziam apresentações teatrais e performances, vestidos de mulheres, e o muito interessante nesse grupo é que eles brincavam com esses limites entre gênero, sexualidade, identidade, expressão de gênero, então tinha tudo, era como se fosse uma celebração artística de tudo que acontecia. Inclusive o movimento drag brasileiro, de drag queens, é muito inspirado, basicamente tem o seu início no Brasil a partir desses grupos que se apresentavam em teatros. Os Zicoquettes, eles eram brasileiros, mas ficaram muito famosos na França,
que até é bastante curioso, porque parece que a França estava um pouco mais aberta a esse tipo de transgressão de gênero e de identidade sexual. E uma coisa que eles falavam sempre no começo dos espetáculos, que eu acho maravilhoso, é que nós não somos homens, nem somos mulheres, nós somos gente, computada igual a vocês. Então, isso também mostra como eles brincavam com esse limite entre o masculino e o feminino e outras identidades de gênero também. Existe um documentário muito bom, né, sobre as Zico-Cats, eu acho que tem no YouTube, posso estar enganado, mas eu recomendo bastante vocês assistirem. Segunda coisa que aconteceu no campo da cultura foram os secos e molhados, né, Ney Matogrosso e os outros membros desse grupo, que também brincavam, né, como se fosse um ato político, eles estavam sempre na margem do que era o feminino e do que era o masculino. Ney Matogrosso, principalmente, levou isso bastante adiante posteriormente. Então, no campo da cultura houve esse tipo de contestação. A gente sabe que, em relação à sexualidade, né, a gente sabe que em outros tipos de movimentos artísticos contra a cultura aconteceram, muito encabeçados pelo Caetano Veloso, por exemplo, mas quando a gente fala de sexualidade, esses aqui são dois movimentos que exemplificam bastante como que esses assuntos eram lidados na cultura. Além disso, tem o fortalecimento de uma imprensa alternativa, certo? Porque a grande imprensa ela era bastante censurada, ela era bastante vigiada, então a grande imprensa, como a gente diz assim, o jornal Última Hora e outros, então acabou acontecendo o fortalecimento de uma imprensa alternativa que já existia bem minimamente, mas durante esse período, né, pós-64, ela ganhou bastante destaque. E aí a Flávia Peretti, no livro dela, fala que a imprensa alternativa, também conhecida como imprensa nanica, por causa do formato tabloide dos jornais, tinha como principal objetivo denunciar as violações de direitos humanos e criticar as ações políticas e econômicas dos militares. A imprensa alternativa tinha um viés bastante político, e aqui a gente tem um exemplo, Pasquim, que é um jornal bastante conhecido geral, né, da imprensa alternativa geral, e ele serviu também como base para que outros tipos de jornais acontecessem durante esse período. Tudo bem aqui até o primeiro? Alguma questão, dúvida? Está tranquilo? Você está falando muito rápido. Diga, Ricardo. Se possível, por gentileza, coloque depois o título do documentário sobre o Zico-Cats. Deixa eu acho que chama Zico-Cats mesmo, se você quiser ver aqui, ó. Chama Zico-Cats e fala um pouco sobre a história do grupo, se eu não me engano, é do Canal Brasil. Posso estar enganado. O documentário é feito pelo Canal Brasil. Mais alguém? Aí, ó, o Bruno colocou no chat pra gente. Mais alguém? Acho que tá tranquilo, né? Pois é, vamos entrar... Ai, Denilson... Bom, a gente vai falar agora, então, de como surgiu a imprensa gay no século... A gente estava falando, né, da imprensa alternativa. Vamos fazer uma ponte para, então, a imprensa gay no Brasil no século XX. Um caso bastante emblemático no Brasil, que dá calafrios e até mexeu comigo bastante quando eu estava preparando a apresentação, é o caso Febrônio Índio do Brasil, que ele é considerado o primeiro serial killer brasileiro, né? Ele está aqui na foto. Era uma pessoa que vivia às margens da sociedade, e muitas coisas afetaram essa pessoa durante a sua trajetória, e ele ele tinha várias ideias um pouco místicas e muito ligadas à religião também, e aí ele é tatuador, foi preso várias vezes, passou por internações em hospitais psiquiátricos, e basicamente ele era um serial killer que, em grande parte dos crimes que ele cometeu, ele abusava sexualmente das pessoas, ou
ou ele abusava sexualmente das pessoas e as assassinava, ou só assassinava essas pessoas, e antes de cada assassinato ele deixava uma marca na pessoa, porque ele era tatuador, então ele deixava uma marca, tatuava nas pessoas umas siglas que tinham a ver bastante com um tema religioso. E houve várias situações que ele foi encontrado cozinhando uma cabeça que ele tinha pegado de um cemitério, e ele também estava lá no Pão de Açúcar, dançando pelado, vestido pintado de amarelo na frente de uma criança amarrada numa árvore. É um caso bem, essa pessoa envolve muitas coisas bem pesadas assim, e aí, exatamente, muito macabro. Eu recomendo vocês darem uma lidinha, assim, só para saber mais ou menos o que acontecia, mas preparem o estômago, são coisas bem pesadas. E aí, ele foi acusado de estuprar e assassinar homens e meninos, e mais especificamente, durante uma das últimas vezes que ele que prenderam o Febrônio, ele tinha abusado sexualmente de 2 meninos menores, aos quais ele tinha prometido um emprego num consultório odontológico e também num abatedouro. E aí ele levou esses meninos, novamente marcou o corpo deles, estuprou, mas dessa vez deixou os meninos vivos. E aí, a partir disso, ele foi condenado à internação no hospital psiquiátrico. Isso também mostra um pouco de como acontecia essa política psiquiátrica no Brasil, porque isso antes da ditadura, eu digo, tá? E porque também demonstra um pouco, ele foi internado diversas vezes e foi solto, então, não tinha um amparo, uma estrutura clínica, eu acho que muito formada aqui. E aí, bom, o que isso tudo tem a ver com a imprensa gay no século XX? Esses crimes aconteceram no começo do século XX, ele foi internado, e a grande mídia retratou os crimes que o Febrônio cometia muito ligados à homossexualidade, como perversão e como criminalidade. Então, a partir do caso Febrônio, muito do que a mídia falava sobre homossexualidade era basicamente, acontecia nessas duas ordens: os homossexuais como perversos, pervertidos, e também os homossexuais como criminosos, imorais. Isso tudo vai fazer ponte com o que a gente vai falar depois. E aí, bom, quando a gente começa a falar sobre como surgiu... quando a gente começa a falar sobre o que surgiu da imprensa gay, agora a gente começa... O caso Febrônio, os homossexuais eram retratados dessa maneira, e aí... Depois vem eu acho, peraí, deixa eu... Tem alguma coisa interessante no chat para comentar, Vanessa? Tá. Eu acho que seria legal a gente estar tendo só uns comentários. A Josi Maria, você quer se apresentar? Eu gostei dessa sua pequena aparição aqui. Se você quiser ligar o microfone um pouquinho e se apresentar para a gente, seria um prazer que a gente escutaria. Você quer ou você prefere ficar em silêncio? Eu sou disperso, gente. Eu vou olhando coisa no chat, eu tô aqui. Não, é porque... Depois, tá bom, Josi, eu quero a gente depois... Então, Suete, você pode continuar e depois a gente vai querer abrir essa roda de conversa. Eu acho importante, sim. Tá bom, pode continuar então, querido. Bom, caso Febrônio, emblemático, sensacionalismo da mídia, homossexuais vistos como perversos e criminosos. E isso ditou um pouco de como os homossexuais eram retratados na mídia durante o século XX. Nos anos 60, então, os homossexuais... É interessante que houve também uma mudança de prática nos grupos homossexuais durante a ditadura, porque como havia várias operações de limpeza, esse projeto de higienização do espaço público, os homossexuais começaram a estabelecer pequenos grupos e se encontrar na casa de pessoas, assim. Então, eles iam lá e faziam performances, faziam concursos de drag queen, faziam
cantavam músicas, e tudo, na verdade, muito, de maneira muito sorrateira, porque se a polícia soubesse, obviamente, ia fazer uma batida lá, ia prender todo mundo. Então, a Flávia Peret, naquele livro que eu comentei com vocês, anteriormente, ela fala até uma coisa interessante, que as palmas foram substituídas pelo estalar de dedos, assim. Então, quando alguém se apresentava, os homossexuais, para não fazer muito barulho, eles estalavam um dedo para essa pessoa. É uma prática que existe também no meio homossexual até hoje, então acho que é bem interessante a gente perceber como essas coisas surgem, né? E aí, enfim, esses grupos passaram a ter uma demanda forte de encontrar, né, marcar os encontros, de divulgar esses encontros, de divulgar os eventos que aconteciam durante esses encontros. Então, eles começaram a fabricar fanzines e folhetos de circulação restrita, né? Só os membros do grupo tinham acesso a isso. Geralmente, eles eram artesanais, né? Mimeografados, porque era mais fácil do que você ter a imprensa, né? Para imprimir ou alguma coisa desse tipo. Então, eles eram mimeografados. E aí, um jornal que apareceu a partir de um grupo chamado Turma OK, do qual um homem chamado Agildo Guimarães fez parte. Surgiu também o jornal Snob, que é esse considerado assim, pela literatura, um dos primeiros jornais homossexuais do Rio de Janeiro. E a motivação que levou o Agildo a fazer a primeira edição do Snob foi que a Turma OK promoveu um curso da Miss Traje Típico, e o Agildo discordou. Fofocas, né? A gente gosta de fofocas. A Vanessa estava contando umas fofocas ontem, na apresentação dela, e aí o Agildo discordou da pessoa que tinha sido escolhida como Miss Traje Típico. Então, ele resolve fazer esse jornalzinho para criticar a escolha da Turma OK da Miss Traje Típico. Então, aqui a gente tem uma imagem de como ele era, né, um snob. Ele tinha poucas páginas no começo, mas depois ele evoluiu bastante, passou a ter quase 30 páginas de conteúdo. Como eu falei para vocês, a circulação dele era restrita, então ele não alcançou a dimensão nacional, assim, mas ele conseguiu circular em poucos grupos, assim, homossexuais que eram formados durante esse período. Teve muitas edições, ele circulou de 63 até 69, então ele é também conhecido como um marco da imprensa gay, como se fosse o começo da imprensa gay no século XX no Brasil. E aí a gente fala sobre o meu queridinho, que é o Lampião da Esquina. O Lampião da Esquina é um jornal que também tem bases tinha bases nesses jornais gays que circulavam por aí. E aí o Jornal da Esquina, ele surge no período de abertura política e econômica da ditadura. Circulou durante 3 anos, né, desde 1978 até 1981. E a história da criação dele é bem interessante de saber também. Com a abertura política e econômica, e também um pouco parte dos movimentos homossexuais que aconteciam nos Estados Unidos. Por exemplo, um caso muito conhecido é o levante de Stonewall, que aconteceu em 69. Resumindo, basicamente, o que aconteceu. Havia também uma política de higienização do espaço social nos guetos americanos, né, nos guetos estadunidenses, principalmente na Califórnia, que era um lugar que havia muitos grupos, muitas comunidades homossexuais. E aí, durante um evento que estava acontecendo, não sei se vocês conhecem a Judy Garland, aquela atriz americana que fez o Mágico de Oz, bem pequenininha, e a filha dela é a Liza Minnelli. Depois do velório da Judy Garland, que ela era conhecida como um ícone gay também dessa época,
Exatamente, Operação Tarântula, Josi. E aí, a Judy Garland faleceu, e aí houve o velório dela com a presença de muitas pessoas, dentre essas pessoas, isso, a Dorothy, Ricardo. Entre essas pessoas, havia muitos homossexuais. Depois disso, essas pessoas foram para um bar chamado Stonewall Inn, e aí, sob a justificativa de perturbação à ordem pública, vadiagem, policiais estadunidenses foram lá, né, e fizeram interceptação do evento que estava acontecendo lá. Só que diferente das outras batidas policiais, em que não havia um movimento contra, a partir desse dia, né, nesse dia que aconteceu tudo isso, as pessoas homossexuais, femininas, gays, lésbicas que estavam ali presentes, mulheres travestis, etc., elas rebateram. Então, começaram a jogar latas de cerveja na polícia, tijolos, e aí teve uma super comoção, e depois depois desse movimento, a polícia evadiu, né, saiu, e esse movimento foi muito apoiado por pessoas da comunidade, todo mundo começou a se fortalecer, se organizar, e bom, basicamente o Stonewall foi isso, assim, foi um grande movimento que, por luta de direitos também, após Stonewall, muitas legislações começaram a surgir em favor da comunidade LGBT, e bom, a partir disso, de todo esse movimento que estava acontecendo, né, aqui no Brasil, a gente ainda estava tendo muita censura, então essas notícias não chegavam aqui prontamente, ou não chegavam aqui, não circulavam aqui de maneira muito rápida. Então, só quase 10 anos depois, assim, que as pessoas começaram a tomar conta do que estava acontecendo ali nos movimentos exteriores, e aí, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, havia uma revista LGBT, homossexual no período, né, a gente conheceria hoje como LGBT, chamada Gay Sunshine, que era o editor-chefe era o Winston Leyland. E aí o Winston Leyland, em 1978, ele vem ao Brasil, a mídia repercute bastante na mídia, né, a presença dele aqui. Ele vinha em busca de criar uma antologia poética, uma antologia homoerótica latino-americana, e ele começa a fazer diversas reuniões com intelectuais e jornalistas na sua passagem pelo Brasil. Deu entrevista para a Folha de São Paulo, deu entrevista para, se não me engano, foi a Veja, não sei se era a Veja, bom, enfim, deu bastantes entrevistas aqui no Brasil. E houve uma reunião na casa do artista plástico Darcy Penteado, que era homossexual também, e lá começa uma discussão sobre a criação de um jornal gay, que era feito por pessoas gays e para pessoas gays, que deveria ser organizado, né? Exatamente. Ela tem um documentário também, eu ia falar dele logo, logo. E aí, bom, a partir dessa reunião com o Winston Leyland na casa do Darcy Penteado, as pessoas que estavam lá presentes decidem iniciar a publicação do Lampião da Esquina, que teve a sua edição experimental, né? Edição 0. Ela foi publicada em abril de 78, e essa aqui é a capinha do primeiro Lampião da Esquina. O Lampião da Esquina, ele tinha 11 homens gays no corpo editorial, entre eles o João Antônio Mascarenhas, o Darcy Penteado, que eu já comentei, o João Silvério Trevisan, que hoje é uma referência para estudos LGBT no Brasil, o Jean-Claude Bernadette, o jornalista e hoje dramaturgo, meu gatinho, gente, o jornalista e hoje dramaturgo Aguinaldo Silva participou desse movimento, inclusive ele era o editor-chefe do Lampião. Peter Fry, que também é bastante conhecido nos estudos LGBT no Brasil, Adão Costa, Antônio Crisóstomo, Clóvis Marques, Francisco Bittencourt e o Gasparino da Mata. Então, 11 pessoas meio que começaram a gerir o Lampião.
A maior parte do grupo era localizada no Rio de Janeiro, mas também tinham alguns representantes em São Paulo. A título de exemplo é o próprio João Silvério Trevisan. E a linha editorial teve uma mudança durante os períodos que que o jornal existiu, né? No começo tinha os temas muito políticos, a busca por direitos, e no final, lá para o finalzinho do Lampião, em 81, ele teve uma pegada um pouco mais comercial, e ele abordava assuntos mais homoeróticos, nus masculinos, que era basicamente o que vendia, né? Peraí, gente, meu gatinho aqui. Tem duas capas aqui dele, mas daqui a pouco a gente vê, ó. Inclusive, essa capa branca aqui, ela menciona a operação limpeza do delegado Wilson Richetti, lá que eu comentei anteriormente. Algumas particularidades do Lampião da Esquina é que ele se chamava Lampião, o projeto era que ele se chamasse só Lampião, e aí já havia outro jornal chamado Lampião, então eles colocaram Lampião da Esquina, que era o nome da editora, para que não houvesse essa disputa. Importante, bom, Lampião remete também a uma figura que remete ao cangaceiro, certo? Um homem forte, másculo, né, que representaria essa masculinidade, e só que o Lampião localizado na esquina, um lugar público onde geralmente aconteciam... Esquina tem em todo lugar, mas nos guetos acontecia o cabra macho, isso, você é da cidade do Lampião, onde acontecia as homossexuais, travestis se prostituíam, então é interessante, claro, não estou dando a entender que foi esse o significado do nome, mas é interessante a gente perceber também como que o Lampião estar na esquina, né, esse homem cabra macho, forte, estar numa esquina onde aconteciam todas essas expressões de sexualidade. Bom, é uma coisa que me veio à mente, assim. Então, ele era editado e distribuído no Rio de Janeiro, só que diferente do Snob que a gente observou anteriormente, o Lampião, ele era distribuído nacionalmente. Então, ele tinha 10 a 20 mil exemplares no Brasil inteiro, certo? Em todas as regiões, o Conselho Editorial tinha parcerias com bancas de jornal e distribuidores em todas as regiões do país. Isso ajudou bastante o Lampião a ser amplamente divulgado, certo? A tiragem, como eu falei, era entre 10 e 20 mil exemplares, e ele teve 38 edições publicadas nos 3 anos que ele sobreviveu. Era basicamente uma edição por mês, e às vezes uma edição a cada 2 meses. Todas as edições do Lampião estão disponíveis online. Elas foram disponibilizadas pelo Centro de Documentação do professor Dr. Luiz Motti. O professor Dr. Luiz Motti é um nome muito importante também na história da homossexualidade no Brasil, das sexualidades no Brasil, porque ele é fundador do Grupo Gay da Bahia. E o CEDOC, tudo isso online, está hospedado no Grupo Dignidade, que é gerido pelos IBDSEX, né, o Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual. Quem quiser dar uma olhada lá, tem muita coisa interessante e mostra bastante o que acontecia. Na temática, bom, não era um jornal estritamente homossexual, embora fosse escrito por homens homossexuais, e também ele tinha um pouco a quem se destinavam eram os homossexuais. Mas ele incluía muitas pautas relacionadas a outros movimentos marginalizados, principalmente os movimentos sociais negro, feminista, ambientalista. Então, por exemplo, tem uma edição que tem uma entrevista com Abadias Nascimento, e sempre aparecia alguma coisa lá relacionada a esses outros grupos sociais. Enquanto a linguagem do Lampião era muito irônico, né, a gente imagina um jornal que se põe como contra-hegemônico, assim, ele basicamente ironizava qualquer pessoa que tivesse por aí. Ele foi responsável por muitos neologismos, né? Neologismos são palavras novas, ele os editores criaram palavras como bichórdia, que é
como se fosse um blend entre bicha e discórdia, o nome de uma festa que o Lampião promovia, e também a brasileira, tornou brasileira a palavra gay, né, escrita G-A-Y, eles sempre, para ter essa identidade brasileira, eles escreviam dessa forma, gay. E também eles usavam muitos termos marginalizados, termos que eram proibidos na grande imprensa. Então, bicha, bofe, viado, machão, tudo isso, até lésbica, muitos desses termos eles eram proibidos na grande mídia e eles foram utilizados no Lampião, nas edições do Lampião, certo? Embora ele fosse um jornal de ampla circulação e bastante, e rodava bastante pelo Brasil, diferente do La Citoyenne e do La Fronde, ele tinha um baixo retorno financeiro por causa da pouca publicidade que era destinada a grupos homossexuais. Então, uma das maneiras do Lampião sobreviver a esse período de baixo retorno financeiro mesmo, foi uma das maneiras que eles encontraram para fazer isso foi vender livros que eram publicados pela editora Lampião da Esquina, né, a editora da Esquina. Eles começavam a fazer a venda pelo Lampião. Durante um certo tempo deu bom, foi legal, e também os assinantes, assim, poucos assinantes, poucas assinaturas. A gente sabe que esses tipos de jornal da imprensa alternativa, principalmente, eles precisavam de muito apoio financeiro, mas isso muitas vezes não acontecia. E quanto à repressão militar, muitas coisas aconteceram. Vou falar um pouquinho disso com vocês agora. O Lampião da Esquina foi mencionado em muitos documentos do Estado, né, muitos documentos oficiais, principalmente conectado ao surgimento de uma imprensa gay que desvirtuaria o movimento, todo aquele rolê do movimento comunista que a gente já estava falando antes, agora reverbera aqui na história do Lampião. Então, havia vários documentos que falavam que a gente deveria reprimir o surgimento de uma imprensa gay, com o jornal Lampião da Esquina como exemplo, e assim por diante. Além disso, algumas coisas aconteciam, que era a circulação de folhetos com nomes dos periódicos considerados subversivos. Então, algumas pessoas iam às bancas, anotavam nomes desses jornais que eram subversivos, e esses folhetos circulavam em grupos, né, em grupos paramilitares. Inclusive, bom, eu tenho como hipótese, assim, mas é uma coisa minha, que esses grupos não eram tão paramilitares, eles tinham algum envolvimento com os militares da época. Inclusive, havia atentado a bancas de jornal que vendiam o Lampião, inclusive, bombas, as pessoas jogavam bombas nas bancas de jornal que vendiam o Lampião e outros periódicos. Só que o mais importante para a gente falar em relação à repressão específica do Lampião da Esquina foi o inquérito inquérito 25 de 1978, né? E ele tem um longo estudo disso nos trabalhos do Renan Quinalha, que depois eu coloco as referências para vocês no final. Basicamente, o que aconteceu é que o Conselho foi acusado, depois de uma matéria do Celso Cury, um jornalista brasileiro homossexual. Ele foi perseguido, foi preso, e aí o Lampião da Esquina, deixa eu só mostrar aqui para vocês de novo, ó, na primeira edição, o Lampião já retrata isso, né, ó, Celso Cury processado, mas qual é o crime deste rapaz? Ele foi perseguido pelos militares justamente por causa... Ele escrevia uma coluna, né, a coluna do Meio, no jornal, e ele foi perseguido por causa desse tipo das coisas que ele falava na coluna. E aí o Conselho, nessa primeira edição do Lampião, há uma reportagem detalhando todo esse processo, e um grupo, uma pessoa ligada ao DOPS, decidiu acusar o Lampião de atentar à lei de imprensa
e de fazer apologia ao homossexualismo. Além disso, então, eles foram acusados, todos os editores tiveram de ir à delegacia, prestar depoimento, colher digital, tudo isso. E além desse processo de acusação, houve também uma devassa contábil, né, a movimentação os militares queriam saber de tudo que era financeiro do Lampião, então, como que eles se mantinham, quem que pagava, quantas edições eles comercializavam, queriam saber de tudo que era financeiro do Lampião, justamente para tentar encontrar alguma brecha que ligaria o Lampião ao movimento comunista que estava financiando esse tipo de jornal. Em contrapartida, o Lampião foi, durante esse processo, que durou quase um ano, assim, mais ou menos, o Lampião conseguiu fortalecer uma rede de apoio nacional e internacional em diversos setores. Então, inclusive, sindicatos de jornalistas, a grande imprensa, de modo geral, apoiou muito, publicou sobre esse inquérito que o Lampião sofreu, e aí, no fim de tudo isso, por causa bastante também da pressão popular, houve o arquivamento desse inquérito, e nada demais, assim, se a gente for pensar, é um processo de assédio muito forte, claro, mas se a gente pensar em outras medidas repressivas do Estado militar, como tortura, morte, etc., felizmente nada aconteceu com os membros do Conselho. Em uma das edições do Lampião, basicamente o que o parecerista, como se fosse o parecerista falou sobre o arquivamento, né? A pessoa que fez um estudo sobre o inquérito, e ela fez uma nota comentando por que era necessário esse arquivamento. E aí isso é publicado numa edição do Lampião da Esquina. Ele diz, né, esse parecerista, a lei visa tão somente punir os fatos que ofendem a moral de todos, a moral absoluta, e não a moral de alguns, a moral relativa. A publicação inquinada, o jornal, né, o Lampião da Esquina, então a publicação inquinada de ofensiva à moral pública pode ofender a moral de alguém, mas não a moral de todos. Então, um próprio membro ali do Estado, né, uma pessoa, um servidor público do Estado, que fez esse parecer, bom, a partir de toda essa movimentação que teve no Lampião. Acho que por enquanto... sim. Para falar, então, depois disso a gente faz intervalo, tá? Então, para falar um pouco sobre o final, como se deu o fim do Lampião, falei para vocês, né? Ele só durou 3 aninhos, teve 38 edições. Em comparação com o Snob, por exemplo, que ficou quase 9 anos, de 63 até 69, 6 anos por aí, circulando, o Lampião tem uma vida relativamente curta, assim, né? Mas, como eu falei para vocês, poucos assinantes, foi uma conjunção de coisas que sucederam no fim do jornal, né? Crise financeira, eles não conseguiam se bancar, poucos assinantes, pouca publicidade. As pessoas, embora havia algumas pessoas que doavam, né, o próprio Aguinaldo Silva, ele bancou muito o jornal, porque ele já era um jornalista famoso na época, então ele também colocou dinheiro do próprio bolso para sustentar o jornal, mas, bom, por crises financeiras viraram um motivo também. Além disso, o Lampião da Esquina, alguns membros do Conselho editorial do Lampião, eles faziam parte do movimento homossexual brasileiro, né, um movimento político homossexual brasileiro, e eles eram membros do Grupo Somos. O Grupo Somos é um nome muito importante também na história do movimento LGBT no Brasil, e outros também faziam parte da Convergência Socialista, e aí isso causou uma certa disputa no Conselho Editorial, porque alguns concordavam com algumas medidas que estavam sendo tomadas pelo Conselho, outros discordavam, e aí houve o dia da greve dos metalúrgicos no ABC Paulista, aqui em São Paulo, em 1980, vocês podem ver aqui
na imagem, né? Membros do conselho que eram ligados ao Grupo Somos e também outros ligados à Convergência Socialista foram à greve foram apoiar os trabalhadores do ABC Paulista. Outros foram, que discordavam de todas essas ideias, eles foram fazer um piquenique no parque, e aí, bom, houve uma divisão, várias coisas aconteceram depois disso, de treta mesmo, brigaram, e a partir dessa divisão ideológica que existia no Conselho, muito principalmente por causa do Aguinaldo Silva, da briga briga não, né, da discordância entre o Aguinaldo Silva e o João Silvério Trevisan, que eram como se fossem os editores principais, assim, entre muitas aspas, por causa dessas divergências ideológicas que eles tinham, o Aguinaldo Silva decidiu parar de editar o Lampião, e o João... Bom, é engraçado, no livro da Flávia Peret, né, A Imprensa Gay no Brasil, referência aí, ela colhe depoimentos deles, tanto do Aguinaldo quanto do João Silvério Trevisan, e ela pergunta, ela questiona, como que se deu o fim do Lampião? Aí o Aguinaldo Silva fala, o Lampião estava tendo um caminho muito político e eu queria que ele fosse mais voltado ao jornalismo. E aí a versão do João Silvério Trevisan é que o número muito político tinha vendido menos, e junto com essas crises financeiras e tudo isso, o João Silvério Trevisan decidiu ir ao Rio de Janeiro e pedir para o Lampião acabar. Aí o Aguinaldo Silva fala, não, fui eu que decidi acabar com o Lampião. Então, assim, tem também essa divisão ideológica, essa discordância entre os dois, parece que perece até hoje. Bom, Lampião da Esquina, 1981, foi o último ano, né? Nesse período já estava acontecendo o início da estigmatização da AIDS, né, a partir dos anos 80, então eu suponho que esse também tenha sido um dos motivos que levaram ao fim do Lampião, principalmente porque, bom, a comunidade gay foi homossexual na época, LGBT agora, né, então a comunidade LGBT dessa época já passou por mais um período de repressão, uma coisa, inclusive, que a Vanessa falou ontem, né, são sempre movimentos que se intensificam e depois se atenuam, assim, parece que com movimentos sociais isso acontece também bem fortemente. Alguma dúvida, comentário, questão, antes da gente fazer o intervalo? Ricardo perguntou, há jornais específicos LGBTQIA+, nos dias de hoje? Bom, depois do Lampião, né, o Lampião é um marco da imprensa gay no século XX, justamente porque ele teve uma ampla circulação e porque ele teve um engajamento político forte. E aí, depois disso, a gente teve, por exemplo, a G Magazine, várias publicações começaram a aparecer, né? A G Magazine, também teve depois a revista Júnior e etc. Eu acho que, hoje em dia, a gente sabe que a imprensa, os impressos, eles estão bem, eles foram muito afetados pela globalização oferecida na internet, né? Então, eu acredito que existem mais sites voltados à cultura LGBT do que impressos em si, certo? Mas tem aí, bom, o Facebook tem muita coisa, muitas páginas, a gente só dá uma procuradinha que tem bastante coisa aí. Mais alguma questão? A discussão foi interessante aqui no chat, né? Sobre essa questão significativa do nome, esse cabra macho, né? Que é o Lampião. Inclusive o Bruno, você falou que você é da cidade do Lampião, o cangaceiro em si, né? É um nome realmente muito significativo, justamente esse debate que estavam trazendo do documentário, né, sobre o Lampião da Esquina, sobre esse livro. Inclusive o Roberto, na verdade, ele nos trouxe um link com um tema sobre cursos excelentes que estão sendo trazidos lá no Itaú Cultural, né? Muito legal, gente. É legal essas
essas trocas, né, que a gente também se atualiza, a gente fica conhecendo o que está acontecendo no cenário. Sobre o formulário, sim, Marlene, daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou passar o formulário de presença. Se alguém quiser fazer algum comentário, né, Suede? Adorei a apresentação, Eu quero fazer justamente esse comentário, gente, tá muito legal, muito obrigado. Bom. Muito bom, nossa, tô assim amando. Parabéns, Suede. Bom, então, obrigado, Cristiano. Muito interessante. Bom, duas coisas que eu tenho para falar. Primeiro, antes da gente ir para o intervalo, tem um documentário que eu vi que comentaram aí no chat, que tem um documentário do Lampião da Esquina, que está disponível no YouTube, e ele também foi feito pelo Canal Brasil. Muito bom, e tem uma parte que rola essa discussão sobre quais foram os fins do Lampião. É bem interessante. Tem os depoimentos do João Silvério Trevisan e do Agnaldo Silva. Além disso, aqui infelizmente acabou essa exposição, mas aqui em São Paulo tem um museu dedicado à comunidade LGBT, QIA+, que é chamado Museu da Diversidade Sexual, e fica na Estação República do metrô, na linha vermelha, né? E ele estava tendo uma exposição sobre LGBTs na ditadura. Infelizmente, ela acabou agora, muito recentemente, acho que foi semana passada, mas mesmo assim tem coisas na internet sobre ela aí, tem o catálogo da exposição, se vocês quiserem dar uma olhada. Muita coisa acontece. Oi. Henrique tinha levantado a mão primeiro, Henrique, você quer falar também? Fica à vontade. Eu ia perguntar se o Suede também tem algum artigo, algo do tipo que ele tenha feito com relação a esse assunto. Você publicou algum, você botou aqui na aula ontem os seus, eu já imprimi tudo, eu estou gostando bastante de acompanhar também o trabalho de vocês também, que vai influenciando no curso. Henrique, por enquanto eu não tenho nenhuma publicação, eu estou no começo do meu segundo ano, né, do mestrado, então, a partir desse semestre que eu vou começar a escrever artigos e publicá-los por aí. Tem um artigo que está, assim, para sair numa próxima edição da Estudos Semióticos, mas ele ainda, acho que vai demorar um pouquinho, para o final do ano, basicamente. Mas aí você pode... Obrigado. Depois tem a gravação. Eu vou ficar acompanhando aí a Estudos Semióticos para acompanhar o artigo. Obrigado, gente. Tá excelente a aula. Imagina. Obrigada, Henrique. O próximo que levantamos é o Cristiano. Na verdade, eu queria só perguntar sobre o documentário que o Suede falou, do Lampião da Esquina. É esse link que alguém colocou aqui? Eu me perdi nesse momento. Que alguém colocou aqui. Mas tem alguma... Porque o outro que colocaram lá apareceu certinho. Agora eu fiquei meio na dúvida. Não sei se é esse link que alguém postou aqui. Você pode... Bom, no YouTube mesmo, na busca... Só digitar lá, né? Lampião da Esquina Lampião da Esquina... O documentário, né? Aí, beleza. Põe no chat, Suede, eu vou fazer. Vou procurar aqui no intervalo, eu coloco. Pode ser, Cristiano? Pode, obrigado, gente. Beleza. Então, gente, vamos... Tem mais alguém? Não sei. A gente pode, então, fazer um intervalo de 10 minutinhos aí. Ai, que bonitinho! Eu me dediquei! E aí a gente volta, agora 8h13, a gente volta 8h13, tá bom? Perfeito. Então, até lá, pessoal. Tá daqui a pouquinho. Aí eu depois passo o link de formulário, tá bom? Até daqui a pouco. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Nessa segunda parte, a gente vai retomar alguns conceitos que a Eliane abordou naquela primeira parte, no primeiro módulo da aula, só para a gente... mais conceitos voltados ao que eu vou abordar na parte seguinte, que é uma abordagem da sessão de opinião, né? Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, vamos lá. A gente vai fazer, basicamente, 3 movimentos para falar sobre essa retomada teórica da semiótica, em específico. Vamos falar um pouquinho sobre narratividade, o conceito de narratividade, desde o Vladimir Prop, que a Eliane também já mencionou, até o
Greimas. A gente vai falar também sobre o esquema narrativo canônico, que ele tem essas fases pelas quais a gente vai passar. E a gente também vai falar sobre, peguei um pouco do que a Eliane até falou, vou fazer a mesma coisa que a Vanessa, sobre os procedimentos de figurativização e tematização, de que a gente passa dos valores abstratos, no discurso, né, a gente passa dos valores abstratos aos valores ideológicos, que assim, só vai para lá, por favor. Certo, então, bora lá. Esse aqui, esse russo, é o Prop. Ele foi um narratólogo, ele estudou os contos maravilhosos russos, e aí no livro dele, de 1928, chamado Morfologia do Conto Maravilhoso, ele fala sobre 31 funções narrativas, ou seja, ele faz um amplo estudo dos contos russos, e ele consegue parametrizar 31 similaridades nesses contos, né? Então, todo conto tem a chamada de um personagem para a luta, e aí ele fala que tem como se todos os contos maravilhosos russos tivessem 31 fases. Os personagens eles chamam de dramatis personae. E o que o interessante que o Prop encontra nesse estudo é que existe uma regularidade nas ações das personagens. Então, em todos os contos maravilhosos que ele analisa, é como se tivesse tudo bem determinadozinho. Alguém mencionou no chat sobre o monolito, né, do Campbell, mas, se eu não me engano, o próprio é anterior ao Campbell, então ele já fala disso um pouco antes do Joseph Campbell falar da jornada do herói nos Estados Unidos, né? Basicamente, o que ele encontra é que existe uma estrutura global, uma estrutura de regularidades das narrativas. O próprio foi muito importante para os estudos da narrativa russa. E aí a gente tem na semiótica em específico, né, o Greimas, que é esse mocinho bem importante para a gente, como se fosse nosso pai teórico, e o Greimas, no livro dele de 66, Semântica Estrutural, ele faz um estudo dessas 31 das funções dessas dramatis personae, que o próprio aborda no Morfologia do Conto Maravilhoso, e a intenção do Greimas, basicamente são duas intenções, na verdade. Ele, primeiro, quer reduzir esse número 31 para menores funções, e ele também quer estabelecer um modelo transformacional, ou seja, ele quer falar sobre a passagem de uma função para outra, como que ocorre essas transformações de uma função a outra. Além disso, né, uma coisa muito importante é que o Greimas faz isso para falar sobre análise de discursos, assim, que a partir dos estudos do próprio, ele estabelece que existe uma gramática narrativa geral que dá conta tanto de discursos narrativos em si, por exemplo, histórias de contos maravilhosos, quanto de discursos que não são estritamente narrativos. Então, basicamente, ele diz que existem estruturas narrativas em qualquer tipo de discurso. E aí o Greimas fala, no dicionário de semiótica, ele fala que a hipótese de que existem formas universais de organização narrativa colocou as pesquisas de Prop no coração mesmo dos problemas da semiótica nascente. Inclusive, todo esse trabalho do Prop ajudou a desenvolver a teoria da narrativa, da organização narrativa do Greimas, que foi uma das partes que durante a vida dele ele mais trabalhou. E aí, hoje em dia, o que a gente entende como narratividade, né, então, que todos esses discursos todos os discursos, quaisquer que sejam, narrativos ou estritamente narrativos ou não, eles têm um princípio chamado narratividade. E aí, Barros, no Teoria do Discurso, ela fala que a narratividade tem dois entendimentos na semiótica. Primeiro, é a transformação de estados
operada por um sujeito em busca de um objeto, isso vai fazer sentido. E depois, o estabelecimento e ruptura de contratos firmados entre um destinador e um destinatário. Então, todo esse aspecto transformacional que ocorre da na narratividade e também um aspecto mais contratual entre dois actantes. Então, vou falar um pouco agora do esquema, do que a semiótica entende como esquema narrativo canônico, ou seja, como que a semiótica observa essa organização narrativa que é subjacente a qualquer discurso. Então, os estudos dessa organização narrativa, eles se encontram no nível narrativo. Lembra que a Eliane falou que existem 3 níveis, né? O nível discursivo, dos temas, das figuras, enunciador e enunciatário. Existe o nível narrativo, que ele é meio intermediário, e existe o nível fundamental, ou nível profundo, que é aquele que tem a liberdade, opressão, já conecta um pouco com o nome do módulo de hoje. E aí, o nível narrativo tem uma sintaxe, ou seja, uma maneira como se fosse uma maneira sintagmática da gente entender o discurso, e também uma semântica. Eu dei uma resumida, assim, reduzi bastante as coisas para tentar fazer os dois meio que caminharem juntos, para também não ficar aqui, blá, 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 do que a Eliane já falou, né? Então, o esquema narrativo canônico, ele tem 4 fases. Lembrando que esse esquema narrativo, ele é um modelo hipotético, o que é muito importante, porque na análise de cada discurso que a gente vai ver quais são as fases que estão mais presentes, ou se todas elas estão presentes, ou se é parte de uma e não parte de outra, e assim por diante. Mas, basicamente, o que o Greimas concebe na semiótica é que o esquema narrativo canônico tem essas 4 fases. A primeira é a fase da manipulação. Então, um destinador busca estabelecer um contrato de confiança com o destinatário. Então, vamos supor, o destinador, ele faz o destinatário dever ou querer buscar um certo objeto, né? Então, é como se fosse, é aí que se estabelece aquela relação contratual que eu falei para vocês. A segunda parte é a parte da competência. A Regina levantou a mão. Diga, Regina. Acho que foi engano. Regina? Bom, a segunda fase é a fase da competência. Ela seria uma fase posterior à manipulação. Lembrando, depende do discurso que você está observando e assim por diante. Então, depois que foi feita a manipulação e que o sujeito aceitou o contrato que foi estabelecido pelo destinador, porque ele pode, de repente, recusar a manipulação. Então, quando ele aceita a manipulação, existe uma fase posterior, narrativa, que é a fase da competência. Um destinador, que também a gente também concebe como adjuvante, ele ajuda, né, o sujeito, ele vai fazer com que o sujeito saiba procurar o objeto, saiba buscar esse objeto, e também que esse sujeito possa fazer isso, que ele tenha o que for necessário para que a ação narrativa ocorra. Depois a gente tem a fase da performance, que é justamente essa parte em que o sujeito consegue transformar o seu estado de junção com o objeto. Então, o sujeito, está um pouco abstrato, eu sei, o sujeito, ele tem essa missãozinha de buscar o objeto. E aí é na performance que ocorre a transformação da narrativa. Então, o sujeito, ou ele consegue entrar em conjunção com o objeto, né, ele termina a busca por esse objeto de forma positiva, que é uma conjunção, ou ele também termina essa transformação de estados sem um objeto, que a gente diz que é uma disjunção. E por último, que é um pouco mais, uma das partes mais importantes para a gente hoje, é a fase da sanção. Então, depois que tudo isso aconteceu, que o sujeito está lá com o objeto, seja em conjunção ou em disjunção, seja, é um pouco simplista falar isso, mas seja junto ou separado do objeto, o sujeito vai ser avaliado por um julgador
E esse julgador, primeiro, vai reconhecer se o contrato lá da manipulação foi cumprido ou não, e ele também, esse julgador, vai dar ou uma recompensa, ou ele vai dar uma punição para o sujeito, dependendo de como o contrato aconteceu. Isso tem justamente a ver com aquilo que eu falei com vocês do PROP. O PROP tinha 31 funções narrativas em que acontecia tudo isso, e aí o Greimas foi lá e reduziu a 4 fases só. Se a gente fosse pegar, então... acho que eu fiz errado. Bom, se a gente fosse colocar, então, de forma bastante resumida, tem manipulação, competência, performance e sanção. Essas são as fases. E aí, a primeira fase, a gente tem um destinador que vai propor um contrato para um sujeito, né? Esse sujeito vai encontrar um certo objeto, e aí depois ele vai ser julgado para saber se aconteceu, se o contrato foi cumprido ou não. Quando a gente fala de tematização e figurativização, né, desses valores abstratos que se formam valores ideológicos, é basicamente isso. Destinador, destinatário, sujeito, objeto, são coisas muito abstratas. Quando a gente aplica nesse modelo, a gente encontra no discurso os temas e as figuras, que foi o que a Eliane falou bastante na aula passada, na aula que ela teve, né, é que é aí que a gente consegue encontrar as determinações ideológicas desse discurso. Então, por exemplo, se eu tenho um destinador que no discurso ele está figurativizado como sociedade machista, e essa sociedade machista, então, propõe para o sujeito, no discurso figurativizado com homossexuais, ela propõe um contrato que o sujeito homossexuais tem que buscar um objeto que aqui a gente figurativiza como heterossexualidade, aí o sujeito aceita ou recusa esse contrato, dependendo do que se o sujeito acredita ou não acredita, nos valores que estão sendo propostos ali. Vamos supor, então, que o sujeito homossexuais, ele aceita a heterossexualidade, né? Ele aceita a busca desse objeto e aceita os valores que tem nesse objeto, implicados nesse objeto. Depois, esse sujeito, que pode ser, o julgador pode ser o mesmo daqui ou não. Depende, como eu falei para vocês, do discurso que a gente está vendo ali, a organização narrativa do discurso que está em análise. Mas vamos supor que esse sujeito, homossexuais, ele vai ser julgado pelo destinador sociedade machista, pelo julgador sociedade machista. A gente sabe que homossexuais não buscam a heterossexualidade. Então, eles sendo julgados como não cumpridores do contrato proposto, duas possibilidades ocorrem, né? Uma cognitiva, que o sujeito homossexuais, deixa eu ver se está depois. O sujeito homossexuais vai ser julgado como não cumpridor, ele é um mau cumpridor do contrato social de heterossexualidade, e a segunda coisa, ele vai ser punido justamente porque ele não cumpriu esse contrato. Então, ele pode ser punido com a perda de direitos, ele pode ser punido com a perda de emprego, ele pode ser punido com a morte, o fim último, né? Se a gente for perceber. Então, vamos supor que tem uma notícia em que a gente vê todas essas estruturas acontecendo e elas estão figurativizadas. Isso ajuda a gente a entender qual é a organização narrativa dessa notícia, desse discurso que está acontecendo ali. Se a gente fosse, por outro lado, também com destinador sociedade machista, por exemplo, falar sobre as mulheres, que as mulheres têm que buscar o valor da família, da casa, né, os objetos relacionados aos valores da domesticação, e essa mulher não recusa esse contrato, ela também vai ser punida de uma certa forma. Então, esse modelo ele é muito interessante porque a gente pode, a partir das figuras, estabelecer quais são os valores que estão ali, ideológicos que estão nesse discurso. E aí tem geralmente se diz, né, a coisa muda de figura. Aí eu fiz aqui uma brincadeirinha, que na verdade a coisa muda nos temas e nas figuras.
a gente passa do abstrato, daqueles nomes, né, destinador, destinatário, blá, 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 e a gente vai, então, a gente começa a ver os valores ideológicos desse discurso. Tudo bem? Essa foi a retomada teórica que eu ia fazer, bem tranquila, né, gente? Podemos seguir? Tem alguma dúvida? Obrigado, Janaína. Janaína falou que o trocadilho é interessante. Diga, César. Oi, boa noite. Eu fiquei com uma dúvida aí dessa sua apresentação. Você está me ouvindo? Pode falar. Está baixo? Não, agora eu consigo te ouvir. Tá joia. Eu fiquei com uma dúvida nessa sua apresentação. Eu não sei se é o meu entendimento dessa teoria, que é nulo, ou se é tecnológico, ou se é do conceito de quando você chama esse elemento de sujeito. Eu tenho na minha cabeça uma concepção de sujeito, né, como aquele... Enfim, é o que faz, é o que toma a iniciativa, é o que é a partir dele. O sujeito seria o enunciador de alguma coisa, vamos dizer assim. Né? E quando você chama, por exemplo, os homossexuais de sujeito, e ele está sob uma égide dessa sociedade machista, não sei se é isso que eu estou entendendo, ele estaria ainda nesse papel de sujeito? Certo, aqui a gente parte da teoria, entendeu? É só questão de termos mesmo, que eu não entendi muito bem. Sim. A gente, na teoria semiótica, a gente não fala do sujeito ontológico, a gente não fala do sujeito filosófico, né? Aqui a gente trata a palavra sujeito, ela remete só a como se fosse um papelzinho, um papel nesse espetáculo narrativo, como se fosse um espetáculo teatral, e aí a gente tem os papéis que ocorrem na narrativa. Aqui, quando eu falo que o sujeito homossexuais, figurativizado, eu estou falando que é como se fosse um dos papéis cumpridos como se fosse nesse espetáculo teatral que é a organização narrativa do discurso, certo? Então, longe de falar que esse sujeito homossexuais está se sujeitando a algo, né? É como se fosse exatamente o que a Thaís falou no chat. É como se fosse, sabe, o sujeito, o objeto quando a gente estuda a sintaxe na escola, o sujeito o sujeito, aí tem, na verdade, né, o sujeito, depois a gente tem o predicado, e aí a gente tem no predicado verbo, objetos, direto, indireto, etc. É como se fosse só uma função narrativa, nada relacionado a um sujeito ontológico, filosófico, nada disso. Sim, Ficou muito claro? obrigado. Beleza. Então, vamos lá, a coisa muda de figura, né? A coisa muda nos temas e nas figuras, que a gente passa justamente quem é esse sujeito na narrativa, esse papelzinho aquitancial, quem é esse papel que é cumprido na narrativa? Ele é cumprido por quem? Se a gente está analisando um texto e a gente vê que esse sujeito, como função narrativa, ele é cumprido pela figura, ele é figurativizado pelo ator homossexuais, é basicamente isso. E aí, enfim, vamos para a quarta parte da nossa aula de hoje, que é como a gente pega tudo isso, toda essa teoria, tudo isso que eu falei até agora, e a gente aplica a discursos intolerantes e a seus contrários. Aqui eu me baseei em 2 estudos da Barros, que é como se fosse a mãe brasileira dos semioticistas, e ela, nos estudos dela, além de ela fazer os estudos teóricos de manuais, de semiótica, etc., ela também, de uns tempos para cá, ela vem estudando, analisando como que funcionam os discursos intolerantes, e também, hoje, mais recentemente, né, hoje em dia, ela estuda, por exemplo, as fake news. Então, quem tiver interesse nesse tipo de estudo, pode procurá-la como referência. Então, vamos lá. Discursos intolerantes, se a gente for falar desse esquema narrativo que eu estava falando, né, os discursos intolerantes, sejam eles racistas, machistas, homofóbicos, antissemitas ou xenofóbicos, são discursos de sanção. Lembra que a sanção é aquilo que eu falei.
alguém é julgado, um sujeito, papel, ele é julgado como mal cumpridor de um certo contrato social. E aí, de novo, esse sujeito ele vai romper o contrato social, seja de branquitude, no caso do discurso intolerante racista, seja de heterossexualidade, no caso do discurso intolerante homofóbico, de identidade religiosa ou de pureza da língua. Então, o contrato é esse, branquitude. E aí, um sujeito negro, sujeito negro, papel actancial, tá? Ele é julgado como não cumpridor desse contrato social hegemônico de branquitude. E aí foi o que eu falei embaixo, ó, o sujeito é julgado mal cumpridor, cognitivamente, né, a primeira fase o julgador ele vê se você cumpre ou não o contrato. Então, como o sujeito não cumpre o contrato, ele é julgado como um mal cumpridor. E depois ele é punido pragmaticamente. Então, como eu tinha observado para vocês anteriormente, desde a perda de direitos, de emprego ou de agressões até a morte, certo? Que seria como se fosse o fim último desse sujeito mal cumpridor. Quando a gente fala sobre a tematização e a figurativização, a Diana Luz Pessoa de Barros, ela fala que existem 4 percursos nos discursos intolerantes. O primeiro percurso, né, as figuras e os temas que estão relacionados ali a esses discursos, eles tratam da desumanização. Então, a desumanização são figuras e temas que falam sobre traços físicos ou comparam esse sujeito de papel a traços físicos e comportamentais de animais e de objetos. Se a gente fosse falar, por exemplo, no discurso homofóbico, pessoas homossexuais são tratadas como viados, ou mulheres lésbicas como caminhoneiras, tá vendo como esses temas são associados a esses sujeitos? Depois, o segundo percurso é o de anormalidade, sapatão, exatamente, Thiago. Então, de novo, a gente está tratando da desumanização das mulheres lésbicas e que elas são comparadas, são associadas a esses traços físicos e comportamentais de objetos, por exemplo. Claro, traços físicos e comportamentais, mas a essa parte de objeto, né? O segundo percurso é de anormalidade. Então, o diferente, né, o outro, ele é inatural, ele não é natural, ele é anormal, ele é contra a natureza. Então, os homossexuais, as travestis, as pessoas trans de modo geral, negros, eles são pessoas que não são naturais, eles são algum defeito da natureza. Quando a gente vai dar uma olhada, por exemplo, na literatura do que os médicos diziam da homossexualidade no século XVIII, no século XIX, mais específico, havia muitos documentos que tratavam os homossexuais como anomalia, exatamente. O terceiro percurso ele fala sobre o caráter doentio. E aí, quando a gente fala do tema da saúde, a Diana faz um apontamento muito interessante. Quando a gente fala da saúde, a gente lida tanto de aspectos da beleza, né, da estética, quanto de aspectos especificamente de saúde física, mental, psicológica, etc. Então, o outro, nesses discursos intolerantes, o outro é sempre considerado doente, louco, feio. A gente pode perceber, lembra do Febrônio que eu tinha falado lá atrás? O Febrônio é considerado doente, ele é considerado louco, e, enfim. Segundo o discurso intolerante, é o da imoralidade, o último percurso dos discursos intolerantes é o da imoralidade. Então, o outro é perverso, criminoso, promíscuo, pervertido, antiético, imoral, né? Então, a Diana faz um estudo dos discursos intolerantes e ela percebe, então, que esses discursos têm alguns traços incomuns em relação aos temas e às figuras, que são esses 4. Aí, a Diana também propõe que, para a gente inverter a lógica desses discursos intolerantes, né, ou seja, a gente fazer
a gente produzir discursos de diversidade social, sexual, de inclusão e etc., é necessário justamente produzir discursos de diversidade social, multilinguismo, pluralidade religiosa, discursos de aceitação e inclusão desse outro, né, que é considerado o outro. Então, a gente não é mais os discursos intolerantes, eles tendem muito a fazer o embate entre o que é identidade e o que é a alteridade, né, o eu e o outro, eu contra o outro. A Diana fala que para a gente inverter essa lógica dos discursos intolerantes e produzir os seus contrários, é interessante a gente tirar esse aspecto de competição e fazer um aspecto mais colaborativo, né, de inclusão desse outro socialmente. Nesses discursos de diversidade social, né, de inclusão do outro, Ricardo tem uma dúvida? Diga, Ricardo. Desculpa, desculpa. Eu posso apresentar a dúvida agora ou melhor depois? Só espera então eu terminar essa partezinha aqui, aí eu já respondo você e a Josi. Tá bom? Bom, e aí nesses discursos que seriam contrários ao discurso intolerante, né, ou seja, e não são discursos tolerantes, porque a tolerância também não é um fator desejável, né, seria mais essa inclusão, discursos respeitosos, etc. Então, o esquema narrativo, ele seria de um sujeito que é julgado, né, naquela fase da sanção lá, ele é julgado ele é julgado positivamente, né, porque esse sujeito, ele garante novos contratos sociais, ele propõe são contratos promissores que vão ajudar a sociedade como um todo, e aí os temas e as figuras seriam contrários aos que são manifestados nos discursos intolerantes. Então, por exemplo, ao invés de a gente fazer nos discursos de aceitação social, ao invés de falar sobre desumanização, a gente fala sobre humanização. Ao invés de falar sobre anormalidade, a gente fala do contrário, sobre normalidade, sobre os aspectos que essas pessoas são naturais, que é da natureza. Ao invés do caráter doentio, a gente pode até não falar sobre isso. Ao invés de falar que são pessoas sãs, que são pessoas que não são pessoas doentes, a gente pode falar simplesmente que são pessoas humanizadas, né, que são pessoas que têm a sua identidade, que são consideradas bonitas, e ao invés da imoralidade, a gente fala do aspecto que essas pessoas têm qualidades positivas a oferecer à sociedade como um todo. Agora vamos lá, Ricardo, depois a Josi. Bom, do fim para o começo do que você acabou de falar para o que você disse um pouquinho antes, duas perguntas então, porque agora apareceu esse novo aspecto, mas no final. Isso também é o que se pode chamar de linguagem não violenta? Parece semelhante, pelo menos semelhante, o que você acha? Não acredito que seja linguagem não violenta, assim, acho que é você realmente tratar o sujeito como ser humano, sabe, tipo, como pertencente ao grupo. Então, ao invés de você colocar uma barreira entre você, né, não você específico, né, as pessoas colocarem uma barreira entre o eu e o outro, é você desfazer essa barreira. Agora, como linguagem não violenta, não vi estudo sobre isso, mas provavelmente deve ter alguma coisa de tornar o discurso menos violento, linguagem não violenta, de tornar o discurso menos, que o discurso afete menos o outro, né? Menos hostil, menos agressivo, ou nada hostil, nada agressivo, nada corrosivo, nada tóxico, porque assim, a gente está falando aqui, justamente, se a gente fala de humanização das pessoas gordas, por exemplo, a gente está falando de... a questão não é a violência. Quando a gente fala do contrato de aceitação, não é a violência, é de você tratar esse outro como humano. Né? Como discurso de aceitação, é justamente igual a Josi acabou de comentar, exatamente. Sim, a outra pergunta é o seguinte... o que a Diana fala, né, a respeito
os discursos de intolerância, ela está falando, ou você está apresentando especificamente, né, sobre o que ela estaria falando, está falando em específico sobre sexualidade, ou também daria para pensar também isso, para colocar isso no caso de política partidária? E eu penso isso, por quê? Porque aqui no Brasil ainda tem, né, essa coisa da polarização, né? No caso, os bolsonaristas, os lulistas, petistas, lulopetistas, né? Ficam um contra o outro, tal, né? Essa coisa toda. De maneira que bolsonaristas dizem que quem não são bolsonaristas são pessoas loucas, são pessoas insanas, irracionais e coisa e tal. E a contrapartida, a inversa é igual, é verdadeira. É esquisito falar, né? Mas as pessoas lulopetistas dizem que as pessoas bolsonaristas são loucas, insanas, irracionais e coisa e tal, né? Então, a pergunta é essa, né? Cabe também, convém também para o caso político partidário, ou o que a Jana está falando, ou o que você está apresentando, né, o seu olhar específico sobre o que ela está pensando, né, fica para apenas a sexualidade. Certo. Nos trabalhos da Diana, ela analisa muitos contratos que têm a ver com contratos linguísticos, né? Então, por exemplo, quando vem uma pessoa do Nordeste aqui em São Paulo, ela é tratada com xenofobia por causa dos aspectos linguísticos que ela apresenta. Também fala sobre, basicamente, de aspectos socioculturais. Então, pessoas negras, pessoas homossexuais e travestis. Ela fala basicamente sobre... Na verdade, o intento da Diana nesse estudo é ela falar como que funciona o discurso intolerante e como que a gente pode combatê-lo. Ela não faz muito aplicação desses discursos, né? Então, ela dá os caminhos para que mais pesquisas surjam a partir disso. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu vou tentar estudar como que acontecem esses discursos de aceitação social ou discursos intolerantes homofóbicos, por exemplo. Eu vou aplicar isso ao que eu analiso. Ela dá os caminhos e a gente que tem que estudar. Então, acho que uma coisa interessante que você, de repente, se você está passando por um momento que quer um projeto, talvez seria interessante você pegar esse modelo teórico que a Diana apresenta e tentar aplicar diversos discursos intolerantes que você percebe aí que você tem, né? Estabelecendo um corpus, estabelecendo um recorte, assim por diante. A Josi falou coisa interessante aqui, são discursos de não aceitação, de recusa, e não discursos de segregação. Então, se você, de repente, quer falar sobre que os petistas são doentes, de repente você deveria primeiro pegar discursos que isso aconteça e aí tentar aplicar esse modelo da Diana a esses discursos, né? Deixa eu ver o que a Josi fala aqui. A Josi falou sobre o Landowski, né? Bom, Josi, não tinha pensado nisso. Eu acredito que... Bom, pode falar, querida. Boa tarde, gente. Eu tô com a touca na cabeça, tá? Então vocês não me verão. Coisas de fazendo o cabelo ao mesmo tempo. E o bom é que a gente pode fazer o cabelo e assistir às aulas, né? Exato. Eu pensei no Landowski, porque o Landowski, ele quando ele trata das paixões de querência, né? Ele também dá uma pincelada legal nessa questão da aceitação, da segregação, da não aceitação, e do ajustamento, né? E aí parece em consonância com a Barros, e parece que ele sustenta bem essa análise dos discursos né, e intolerantes, né? É interessante, eu fiz, não está publicado ainda, está em stand-by, né? Um artigo em que eu analisei comercial da Burger King, são 2 comerciais da Burger King. Uma campanha como explicar LGBT para crianças e uma campanha para cego ver, né? E
claro, com dados de virtuais, de internet, né? Então, você quantifica as questões dos likes, dislikes, quantifica as questões dos discursos, das mensagens que são ali, que dialogam com o texto, né? com a campanha, e a gente observa quanto, e os resultados, que quando sair vocês podem ter acesso, são absurdamente maiores. A questão da intolerância, da não aceitação, da segregação, e aí do cancelamento da Burger King, né? da empresa Burger King, em virtude de ela ter feito uma campanha LGBT, né? Uma campanha que visa a inclusão de sujeitos e sujeitas, e aí eu uso sujeitas, não no sentido pejorativo, né, da palavra, né, mas de sujeitos travestis. Né? Mas, quando trata de inclusões de outras diversidades, como no caso da campanha das pessoas com deficiências visuais, né, pessoas com deficiências visuais, esse discurso já é mais de aceitação. Né? Então, ao mesmo tempo que a temática da campanha para como explicar LGBT subiu exorbitantemente, não a escala de visualização, ela subiu também exorbitantemente numa escala de discursos de segregação e de discursos de intolerância. Né? Quantificando lá os dados, deu assim algo 2.000% a mais, né? Quando se trata de questões ligadas a temáticas LGBTQIA+. Né? Os discursos ali de intolerância são bem maiores. Né? E eu utilizei o Landowski, claro que, né, com Fontanille, junto com a Barros, que é maravilhosa, mãe de todos, todos e todos. Sem Barros não sobreviveremos muito tempo, né? E a Dicine, né? E aí dei uma pincelada também lá nas questões de formas de vida, né? Do Fontanille. Que é mais o interesse de pesquisa do Matheus, inclusive. Né? É verdade. Não Unesco no geral, eu acho. Mas o Matheus não sabe que eu fiz, né? Então tá em off assim. Agora, se ele ficar sabendo... Tá? Eu acho que mas foi interessante essa análise por isso que eu te perguntei, porque para a minha tese, provavelmente eu utilize nessa mesma linha também o Landowski. Entende? Eu não sei até onde eu poderia utilizá-lo, né? Ainda está em fase de implantação de leituras teóricas e companhia limitada, de terminologias, né? Para tratar também das paixões de querências, né? Dentro da análise. Mas é isso. Duas coisas para falar. Primeiro, deixa seu e-mail aí no chat, para a gente trocar figurinha. E depois, a Diana parte nesse livro aqui, ó, que eu peguei na Fefeleste de ontem, Preconceito e Intolerância, eu até peguei aqui para indicar. O último capítulo é o dela, né? Ela organiza, mas o último capítulo é o dela, que é justamente o capítulo que ela fala sobre os discursos intolerantes. Ela também fala sobre paixões de benevolentes e malevolentes. Aí eu acho que, como aqui a gente está falando com um público geralmente não semioticista, eu acho que dá para você pesquisar mais específico lá. Só que a Diana parte também ela faz uma análise dos discursos intolerantes na perspectiva da tensiva, né? Então, a partir da triagem, da mistura, que eu acho que também dá jogo no seu caso. Então, se você quiser dar uma olhada lá depois, ela tem um artigo chamado, que esse livro só tem um livro, não tem PDF nada, mas tem um artigo chamado O Ator Excessivo. Depois você deixa seu e-mail aí que a gente troca figurinhas, aí eu te passo o que eu sei disso, tá? Mas, bom, eu quero saber também do Landowski, porque se puder, eu quero usar. Mais alguém tem alguma dúvida? No Landowski, eu utilizo interações arriscadas, né? E tem outro também que trata da questão das interações, salvo engano. Tem um que é sociossemiótica, uma teoria do sentido. Isso.
Isso. Que ele dá essa força lá nas paixões, né? Na semiótica das paixões. A presença do outro, algo assim. Ele analisa. Vou puxar aqui e já dou o nome. Tá. Bom, então, obrigado, Josi. Continuando, agora a gente vai partir estritamente, eu acho que tem quantos minutos aí? Tem 5 minutos. Bom, então eu vou tratar bem rapidamente das reflexões que eu venho desenvolvendo na minha pesquisa, especificamente na minha pesquisa, que é sobre a seção opinião do Lampião. Então, essa sessão, né, no jornal que eu estava comentando com vocês, tudo agora vai se juntar, todo o caminho que eu trilhei se junta. Então, essa sessão está presente em 16 edições, ele tinha 38, só 16 delas tem a seção opinião. E ela contém artigos assinados por editores e por colaboradores. Eu ia falar de 2 artigos, mas eu acho que, bom, vou apresentar aí depois quem quiser continuar e batendo esse papo com a gente, aí depois do horário a gente conversa. Então, vamos falar sobre o artigo Saindo do Gueto, né, que está presente na edição 0, esse artigo aqui, ó. E também o opcional é o Nossas Gaiolas Comuns. Eles têm sempre essa mesma carinha, assim, a página de opinião, basicamente, ela tem o título mais em destaque aqui, né? O editorial não, o artigo é escrito, os parágrafos são dispostos em 3 colunas, e ao lado, geralmente do lado esquerdo, tem uma caixinha com informações sobre o conselho editorial, sobre ilustrador, o nome das pessoas que fazem parte do conselho que ajudam na elaboração do Lampião. Alguns deles têm a ver com alguns deles têm um só artigo, como esse aqui, o Saindo do Gueto. Como esse aqui é edição 0, embaixo tem uma caixa, né? Embaixo dele tem uma caixa apresentando quem é, uma caixa de apresentação dos editores. Mas, basicamente, o que a gente vai observar agora é como não é de plano de expressão, a gente não vai ver a materialidade desse texto, a gente vai ver só o plano de conteúdo, né? O que esse discurso tem a nos dizer. Então, vamos lá. O Saindo do Gueto é assinado pelo ator, o conselho editorial, e 2 coisas acontecem nesse editorial. Primeiro, é que ele evidencia os motivos que justificam a criação de um jornal homossexual, e o segundo é que ele explicita os interesses que levam o Lampião a se constituir como um jornal escrito para homossexuais. Vamos dar uma olhada aqui em alguns trechos dele. Então, aqui ele diz, ó, é preciso dizer não ao gueto e, em consequência, sair dele. O que nos interessa é destruir a imagem padrão que se faz do homossexual, segundo a qual ele é um ser que vive nas sombras, que prefere a noite, que encara sua preferência sexual como uma espécie de maldição que é dado aos ademanes. Ademane é trejeito, que sabe, que tem trejeitos, alguém que tem trejeitos, e que sempre esbarra em qualquer tentativa de se realizar mais amplamente enquanto ser humano nesse fator capital. Seu sexo não é aquele que ele desejaria ter. Deixa eu ver com isso. Aqui, então, a gente, partindo desses conceitos da semiótica que eu comentei com vocês, a gente tem algumas figuras muito interessantes. Por exemplo, a figura do gueto, né, que essa figura tem uma relação muito forte com a exclusão social dos homossexuais, e depois tem as figuras que remetem aos discursos intolerantes. Então, esse texto, ele tem uma relação interdiscursiva, né, entre discursos, com o discurso intolerante. Eles querem destruir a imagem padrão que se faz do homossexual. Ele é um ser que vive nas sombras, que prefere a noite, um ser que vive nas sombras, alguém que é noturno, um animal noturno, como se lembra da animalização? Como se fosse um animal noturno, que prefere a noite, que seria promíscuo, que encara a sua preferência sexual como uma maldição, alguma coisa que não é natural, que é dada aos ademanes e que sempre esbarra em qualquer tentativa de se realizar, blá, blá, blá. Então, aqui o que o
o discurso propõe é justamente a recusa a esse lugar, a recusa ao contrato social de heterossexualidade, a recusa essas figuras, esses temas e figuras que permeiam o discurso intolerante. Então, quando ele fala que é preciso dizer não ao gueto e que é necessário destruir todas essas imagens padrão, esse discurso faz uma relação muito dialógica com o discurso intolerante. Só que a Diana falou uma coisa também interessante, que quando a gente... até coloquei aqui, não. Quando você recusa um contrato, na manipulação, você recusa um contrato social, você precisa apresentar também um novo contrato social. Então, a partir desse momento, o discurso, né, saindo do gueto, ele vai para a fase da competência, ele tenta dizer aos sujeitos dizer ao sujeito homossexuais o que fazer. Então, ele diz assim, o que o Lampião reivindica em nome dessa minoria, a dos homossexuais, não é apenas se assumir e ser aceito. O problema não é só você individualmente se assumir e ser aceito individualmente. O que nós queremos é resgatar essa condição que todas as sociedades construídas em bases machistas lhes negou. O fato de que os homossexuais são seres humanos e que, portanto, têm todo o direito de lutar por sua plena realização enquanto tal. Nós nos empenharemos em desmoralizar esse conceito que alguns querem nos impor, o conceito que a nossa preferência sexual possa interferir negativamente em nossa atuação no mundo em que vivemos. De novo, aqui, a partir desse discurso, o Lampião tenta se construir como um discurso de aceitação social. Então, ele recusa aqueles valores do discurso intolerante e ele tenta propor esse discurso de aceitação social, que trata o outro, né? Então, assim, nós somos o outro. Vocês têm que passar a nos ver como iguais, não ver como diferentes. E a gente precisa ter esse fator de humanidade. Nós somos seres humanos. Então, em contraposição àqueles temas da desumanização que a Diana comentou anteriormente. Eu acho que deu tempo? Deu tempo, gente. Vocês têm alguma questão? Se a gente ficar mais uns 10 minutinhos? 5, 10? Ó, eu deixo 5, se você conseguir ir correndo. Tá bom. Certo. Mas, bom, enfim, o Lampião é esse aqui, ó, o Saindo do Gueto foi isso. Foi publicado em abril de 78, como eu falei, o primeiro artigo, né, na verdade é quase um editorial, aquele assinado, mas é como se fosse o conselho editorial dando voz, né. Não vou falar muito sobre enunciador e enunciatário, daria para falar, mas vamos para a próxima. O segundo, que a gente vai dar uma olhada agora, é chamado Nossas Gaiolas Comuns. Ele foi publicado em maio e junho, na edição de maio e junho de 78. Ele é assinado pelo ator Marisa, ator do enunciado. A gente está falando de posições discursivas, né? Pelo ator Marisa, que é a colaboradora de Campinas do jornal. Nesse editorial, desenvolve-se a tese esse artigo desenvolve a tese de que há uma relação estreita entre as lutas específicas das minorias sociais. Então, tem uma relação muito forte entre as lutas feministas, as lutas homossexuais, as raciais, as ambientais, com a luta mais ampla pela igualdade social. E é muito interessante nesse artigo, que, de novo, segue os mesmos padrões, né? O título bem em evidência no topo da página, depois ele é dividido, os parágrafos são divididos em 3 colunas, só que aqui tem coisas diferentes do Saindo do Gueto. Primeira coisa é que tem um olho de texto, né? Um dos trechos é destacado lá em cima, e ele também aqui do lado, ele tem, no lado esquerdo, ele tem um trecho do poema Mulher Vestida de Gaiola, do João Cabral de Melo Neto. Nossas gaiolas comuns, mulher vestida de gaiola. Fiquei me perguntando no começo, o que isso tudo tem a ver? A gente vai dar uma olhada aqui. Então, vamos lá. O trecho diz: só depois de lutarmos com unhas e dentes para definir concretamente as formas específicas da nossa existência, a luta específica que eu tinha falado,
e sua relação entre si, podemos pensar em tentar assegurar a sua existência, porque só então teremos a certeza de que cada uma dessas formas estará fortalecida para impedir a sua dominação pelas outras. Então, a gente tem que se auto-reconhecer, basicamente traduzindo em miúdos. Os grupos sociais têm que se auto-reconhecer especificamente e depois se juntar e tentar não haver dominação uns sobre os outros. Cada uma das categorias sociais deveria ter bem claro como se autodefine e como esse enunciado dos atributos essenciais e específicos que a tornam inconfundível, ao mesmo tempo a relaciona a outras categorias sociais. Então é isso que eu falei para vocês, é sobre essa questão que o artigo trata. Uma segunda parte, que é algo que a gente vai analisar mais especificamente, se diz: cabe à mulher lutar pelos seus direitos, questionar sua posição, e isso vale para qualquer categoria social. Então, não está falando específico da categoria social das feministas, mas fazermos isso de olhos abertos para a real complexidade em que estamos envolvidas. Ou tentamos todos juntos abrir a porta da gaiola, ou permaneceremos lá dentro, cada um com a ilusão particular de que está numa gaiola particular. Uma gaiola blusa, cuja exata finalidade é a de dar a impressão de ter sido feita sob medida, quando basta olhar lá fora para perceber que, como tudo nesse mundo que vivemos, essa gaiola é produzida em série. Se a gente tivesse contato só com esse trecho, meu Deus, o que é gaiola? O que ela está falando? Só que aí, de novo, agora, percebendo a página como um todo, a gente vê que tem o poema do João Cabral de Melo Neto aqui. Então, aqui o poema do João, um trecho do poema, o poema é um pouco mais extenso. No trecho diz: parece que vives sempre de uma gaiola envolvida, isenta, numa gaiola de uma gaiola vestida de uma gaiola, cortada em tua exata medida, numa matéria isolante, gaiola blusa ou camisa. Coisas que a gente pode perceber a partir da análise do poema. Que existem duas, que o poema e o artigo têm uma relação intertextual e interdiscursiva, né? E existem duas isotopias, da opressão feminina, ou seja, a gaiola, que é essa figura que remete aos traços sensoriais táteis do material duro e frio, que se opõe à pele macia e quente da mulher, e ele também a opressão feminina, a figura da isenção, de ser uma matéria isolante, que deixa ela, seria essa mulher vestida de gaiola, afastada do mundo. Também tem as vestimentas feitas sob medida, né? As figuras que aparecem é de vestir, envolvida, cortada em tua exata medida, blusa, camisa. Então, aqui, a gaiola roupa, a que se refere o João Cabral de Melo, o destinador, ou não, o enunciador, não vamos falar de João Cabral de Melo Neto, o enunciador é que ela figurativiza a opressão específica sofrida pelas mulheres, no poema do João Cabral. A relação que esse poema tem com o outro, que o texto, né, que o discurso do Lampião tem a ver com o João Cabral de Melo Neto, na verdade, quase que ressignifica ele. Então, é assim, quando ela fala, ou tentamos todos juntos abrir a porta da gaiola, ou permaneceremos lá dentro, cada um com a ilusão particular de que está numa gaiola particular, ela estava justamente falando assim, se a gente ficar nessa gaiola isolante, isenta, essa gaiola que nos prende, que é dura, fria, todos nós, não só mais as mulheres, né, como no poema do Cabral de Melo Neto, mas todas as mulheres. Então, a partir disso, a gente vai conseguir fazer uma transformação social. E aí também justamente isso é reforçado, né, esse discurso de que é englobante, que são todas as pessoas, é reforçado na última parte, que ela fala, como tudo nesse mundo em que vivemos, a gaiola é produzida em série. Então, ela não está mais falando da gaiola específica da luta feminina, ela está falando da gaiola em que todos os sujeitos sociais estão presos. Bom, gente, no final das contas, então, a gente, só para concluir aqui rapidinho, o Lampião da Esquina, né, ele se mostra um jornal... a Dicine fala coisas interessantes. Ela fala que um jornal é uma totalidade de discursos. Então, existem muitos discursos em um jornal.
E ela fala que mesmo observando uma parte específica desse jornal, a gente consegue ter uma relação com um todo. Então, se a gente vê, por exemplo, dois artigos de opinião, isso pode ajudar a gente a ver como que, de maneira geral, a partir da análise deles, ele se relaciona com um todo. E é as conclusões que eu tenho por enquanto, né, gente? Esse meu trabalho está em desenvolvimento. A seção opinião busca tornar os sujeitos competentes, então ela quer que sujeitos homossexuais, feministas, negros, ambientalistas, etc., eles saibam agir e que eles possam agir também. A seção opinião tem uma posição contra-hegemônica, isso é mostrado a partir das relações intertextuais e interdiscursivas, né? Então ela está sempre contra esse discurso dominante, que é o discurso intolerante. E, por último, o Lampião no jornal se constrói como um discurso de diversidade social e sexual, porque ele propõe novos contratos e valores, ou seja, ele propõe o autorreconhecimento, a humanização, a busca por direitos e etc. Aqui estão as minhas referências, hora do print, o gatinho aparecendo. E, por último, aqui tem uma foto minha com o Lampião, que eu tirei naquela exposição que eu falei para vocês no Museu da Diversidade Sexual, né? Meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo, e aqui o site do Grupo de Estudos Semióticos da USP, que a gente falou ontem, né? Diversas atividades, está aberto para todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigado.